A maioria dos homens passa a vida pensando que precisa impressionar as mulheres com dinheiro, aparência ou charme, mas e se eu dissesse que a verdadeira chave para a atração está em entender os gatilhos psicológicos ocultos, as fraquezas que as próprias mulheres podem nem perceber? As mulheres, assim como os homens, têm desejos subconscientes, vulnerabilidades e respostas emocionais. Elas nem sempre conseguem controlar o problema. A maioria dos homens não tem ideia de como reconhecê-los ou usá-los a seu favor. Hoje, vamos mergulhar fundo em 10 fraquezas femininas ocultas, os gatilhos psicológicos que, uma vez compreendidos, mudarão a maneira como você interage com as mulheres para sempre. Vamos começar. O poder da certeza emocional. As mulheres são criaturas altamente emocionais, mas isso não significa que elas estejam fora de controle. Significa apenas que suas emoções guiam grande parte de suas tomadas de decisão, especialmente em relacionamentos. Uma de suas maiores fraquezas ocultas é sua profunda necessidade de certeza emocional. Uma mulher quer se sentir emocionalmente segura com um homem. Ela não quer apenas paixão ou excitação. Ela anseia por estabilidade, a sensação de que ela não será abandonada quando as coisas ficam difíceis. É por isso que as mulheres são subconscientemente atraídas por homens que permanecem emocionalmente inabaláveis. Homens que exalam calma mesmo em situações caóticas. Um homem excessivamente reativo, mal-humorado ou emocionalmente dependente dela, a afastará rapidamente. Por que isso sinaliza fraqueza? As mulheres querem se sentir seguras e essa segurança vem da sua capacidade de regular suas emoções, não importa o que aconteça. Pense assim, se uma mulher sente que precisa estabilizá-lo emocionalmente, os papéis se inverteram. Você se tornou frágil e ela foi forçada a assumir o papel dominante. O dinâmico mata a atração rapidamente, em vez disso, incorpora confiança estoica. Isso significa que, quando ela fica chateada, você permanece calmo quando as coisas não acontecem do seu jeito. Você não reclama nem entra em pânico quando surgem desafios. Você lida com eles com confiança silenciosa. O homem que fornece certeza emocional se torna um porto seguro para as mulheres, algo pelo qual elas sempre serão atraídas, muitas vezes sem perceber porque duas mulheres são atraídas pelo que não podem ter. Há uma verdade inegável sobre a natureza humana. Valorizamos o que é escasso. É por isso que diamantes, carros de luxo e tênis de edição limitada são tão desejáveis, porque não são facilmente obtidos. As mulheres operam exatamente com o mesmo princípio quando se trata de atração. A fraqueza oculta de uma mulher. Ela é atraída por homens. Ela não pode ter completamente homens que são muito disponíveis, muito ansiosos ou muito óbvios em sua atração perdem valor aos olhos de uma mulher. Ela pode apreciar a atenção, mas ela não vai persegui-la por outro lado. Os homens que criam uma sensação de distância e mistério desencadeiam algo profundo. Dentro dela um desejo de fechar essa lacuna. É por isso que as mulheres muitas vezes enlouquecem por homens que parecem indiferentes ou difíceis de ler. Não é porque elas gostam de ser ignoradas, é porque seu subconsciente atribui maior valor a algo incerto. Então, como você usa isso a seu favor? Não esteja sempre disponível, faça-se perguntar quando ela o verá novamente. Mantenha sua independência. Tenha uma vida que não gire em torno dela. Revele-se lentamente, não dê tudo de uma vez, deixa descobrir você com o tempo. No momento em que uma mulher sente que te conquistou totalmente, seu interesse começa a desaparecer. Mantenha uma parte de si mesmo fora de alcance, e ela nunca vai parar de perseguir. 3. A influência tácita da voz profunda e da presença. 1. Dos gatilhos psicológicos mais subestimados para atração, uma voz profunda e controlada, e uma presença poderosa. Estudos mostraram que homens com vozes mais graves são percebidos como mais dominantes, confiantes e atraentes. Isso não é apenas uma preferência aleatória, está enraizado na psicologia evolucionista. Uma voz profunda sinaliza subconscientemente altos níveis de testosterona e fortes qualidades de liderança pelas quais as mulheres são naturalmente atraídas. Mas não se trata apenas da sua voz, mas de toda a sua presença. As mulheres são fracas para homens que sabem comandar uma sala, sem nem tentar. Presença é algo que você irradia antes mesmo de falar. É como você se comporta, como você se move, como você reage ao mundo ao seu redor.
Um homem com forte presença se move com propósito, nunca se inquieta ou se apressa, mantém contato visual, sem desviar o olhar, fala nervosamente, lenta e deliberadamente, como se cada palavra importasse. Por outro lado, a presença fraca é marcada por uma postura curvada, gestos nervosos e uma voz incerta. Esses pequenos detalhes sinalizam baixa confiança, mesmo que um homem não perceba. Se você quer cativar mulheres sem esforço, domine sua presença primeiro. Quanto mais forte for sua energia, mais mulheres serão atraídas por você, sem que você precise dizer uma palavra. 4 mulheres não conseguem resistir a um homem que vai embora. Quer desencadear o medo mais profundo de uma mulher? Vá embora como se não precisasse dela. Uma das maiores fraquezas ocultas das mulheres é sua reação emocional à perda. É psicologia simples, as pessoas valorizam o que têm medo de perder. A maioria dos homens faz exatamente o oposto. Quando sentem uma mulher se afastando, começam a perseguir, implorar, explicar e tentar consertar as coisas. Mas isso só prova uma coisa: eles precisam dela mais do que ela precisa deles. E no segundo em que uma mulher sente que perde a atração, um homem que pode ir embora sem hesitar comunica a máxima confiança. Ele está dizendo sem palavras: não estou desesperado por você, tenho opções. Minha autoestima não depende da sua validação, e essa mentalidade deixa as mulheres loucas. Se ela sabe que você está disposto a ir embora, se ela o desrespeita, joga ou se afasta, ela naturalmente o valorizará mais. Não se trata de manipulação, mas de respeito próprio. A regra é simples: esteja disposto a ir embora, e você nunca terá que perseguir 5. Um homem com uma missão é sua criptonita. A maior fraqueza de uma mulher não é a aparência de um homem, seu dinheiro, ou mesmo seu charme, é seu propósito. As mulheres são instintivamente atraídas por homens que são movidos por algo maior do que elas. Um homem que tem uma missão clara, seja construindo um negócio, dominando um artesanato ou conquistar um objetivo pessoal, se torna magnético automaticamente. Por quê? Porque o propósito cria foco, disciplina e independência, qualidades às quais as mulheres não conseguem resistir. O erro que a maioria dos homens comete é fazer da mulher sua missão. Eles a priorizam acima de tudo, fazendo-a sentir que é a única coisa que importa, mas, ironicamente, isso mata a atração. As mulheres não querem ser o centro do seu mundo. Elas querem fazer parte de algo maior. Um homem com uma missão não fica esperando por mensagens dela, ele não larga tudo só porque ela liga. Ele está ocupado perseguindo sua própria visão, e isso o torna irresistível. Então pergunte a si mesmo: o que você está construindo? O que você está perseguindo? Se você não tem uma missão, as mulheres sentirão isso e não ficarão para trás. O paradoxo da vulnerabilidade controlada. Há um equilíbrio delicado quando se trata de vulnerabilidade. Muito e uma mulher te vê como fraco, muito pouco, e ela te vê como emocionalmente indisponível. As mulheres são fracas para homens que entendem esse paradoxo, homens que podem ser abertos, mas apenas de uma forma que mantém a sua força. Um erro comum que os homens cometem é pensar que as mulheres querem que eles sejam emocionalmente expressivos o tempo todo. Isso é falso. Enquanto as mulheres querem um homem que possa se conectar em um nível profundo, elas são repelidas por homens que compartilham demais, reclamam ou buscam validação emocional delas. O truque é mostrar a vulnerabilidade seletivamente. Você reconhece as emoções, mas não as deixa controlar você. Você compartilha as lutas, mas somente depois de superá-las. Você revela detalhes pessoais gradualmente, não de uma vez. Um homem que entende isso cria uma dinâmica poderosa. Ele permite que uma mulher se sinta especial quando escolhe se abrir, mas nunca o faz por fraqueza. Um homem que compartilha demais cedo demais, despeja seus problemas sobre ela, ou busca constantemente segurança, parecerá carente emocionalmente instável. Por outro lado, um homem que revela seu mundo interior em seus próprios termos se torna irresistível. As emoções de um homem devem ser como um oceano profundo, visíveis, mas nunca opressoras. As mulheres são fracas para homens que têm a força para ser vulnerável, mas o controle para fazer isso de uma forma que aumente sua presença. 7 mulheres são programadas para testar sua força. A maioria dos homens não percebe que as mulheres as testam o tempo todo.
Esses testes não são aleatórios, são maneiras subconscientes para as mulheres determinarem se o homem é realmente forte. Uma mulher pode desafiar suas opiniões para ver se você se mantém firme, criar pequenos conflitos só para ver se você fica calmo, agir desinteressadamente para ver se você fica inseguro. Esses testes não são sobre ser difícil, eles são maneiras instintivas de filtrar homens fracos. Se uma mulher sente que um homem é facilmente abalado, reativo ou excessivamente emocional, ela perde o respeito por ele. O segredo é nunca reagir emocionalmente ao teste de uma mulher. Em vez disso, fique calmo, sorria e permaneça imperturbável. Se ela o desafiar, responda com certeza, não na defensiva. Se ela se afastar, não a persiga, deixe-a voltar. Um homem que passa no teste de uma mulher se torna o homem que ela não pode substituir. Lembre-se de que as mulheres só testam homens por quem se sentem atraídas. Se ela está testando você, é um bom sinal. Apenas não fale. A confiança diante da rejeição é irresistível. A maioria dos homens tem medo da rejeição. Abrace com confiança, torne-se mulheres intocáveis. São fracas para homens que lidam com a rejeição, como se não importasse quando um homem ignora. A rejeição ri ou até mesmo a transforma em uma piada. Isso sinaliza uma autoestima inabalável. Pense nisso. Homens desesperados temem a rejeição porque acham que não têm outras opções. Homens confiantes não se importam porque sabem seu valor. Se uma mulher rejeita você, simplesmente diga: não se preocupe. Você está perdido, tudo bem, tenha um ótimo dia. Ria, acene com a cabeça e vá embora sem pensar duas vezes. A chave é nunca deixar a rejeição diminuir sua energia. Um homem que pode aceitar a rejeição com facilidade é um homem que atrai mulheres sem esforço. Rejeição não faz mal, apego à aprovação faz. Quando você para de temer a rejeição, as mulheres sentirão sua confiança e começarão a persegui-lo. Em vez disso, 9 mulheres obcecadas por homens que são difíceis de ler. Se uma mulher sabe exatamente como você se sente o tempo todo, ela para de se perguntar, e quando ela para de se perguntar, ela para de perseguir. Mulheres são fracas para homens que as mantêm adivinhando. Isso não significa jogar, significa manter um elemento de mistério e previsibilidade. Sinais de um homem que é muito fácil de ler: ele sempre responde imediatamente, ele está excessivamente expressivo sobre seus sentimentos muito cedo, ele constantemente busca validação ou segurança. Por outro lado, um homem de alto valor cria atração por não ser um livro aberto. Ele mantém uma mulher envolvida por ser seletivo no que ele compartilha, respondendo em seu próprio ritmo, não mantendo instantaneamente um ar de calma. Imprevisibilidade. Curiosidade alimenta o desejo. Se ela sempre sabe o que vem a seguir, a perseguição acabou. O homem que pode excitar a imaginação de uma mulher é o homem que ela não consegue parar de pensar em 10. Um homem que controla seus desejos, controla tudo. A maior fraqueza que as mulheres têm: elas não conseguem resistir um homem que está no controle de si mesmo. A maioria dos homens é controlada por seus desejos. Eles perseguem mulheres, buscam validação e deixam a luxúria ditar suas ações. Mas os homens que detêm o poder são aqueles que controlam seus desejos em vez de serem governados por eles. As mulheres são fracas para homens que não perseguem sem pensar. Eles escolhem sabiamente, não estão desesperados por intimidade. Eles mantêm padrões, têm autodisciplina. Eles não deixam o prazer ditar seu propósito. O momento em que você para de perseguir mulheres é o momento em que elas começam a perseguir você. Um homem que pode ir embora, diga não e coloque sua missão antes que seus impulsos sejam um homem. As mulheres sempre desejarão atração. Não é sobre truques, é sobre entender a psicologia e dominar a si mesmo. As mulheres são atraídas por homens que incorporam força, propósito e autorrespeito. Se você cultivar essas qualidades, as mulheres não vão apenas querer você, elas precisarão de você. Se você encontrar valor nisso, se inscreve no canal.